Louvado seja Deus para sempre, seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos mergulhar na palavra de Deus, conforme eu havia falado no começo da oração, logo quando nós iniciamos a live. Hoje nós vamos pegar esta passagem que eu fixei, está aí fixada para você. A passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 20 ao 25. Vamos utilizar essa palavra de hoje para mergulharmos, porque o Senhor nos dava essa inspiração hoje, de meditarmos, de mergulharmos nessa palavra. Então, para aqueles que ainda não abriram, abram suas Bíblias agora, tomem a palavra de Deus, na passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 20 ao 25. E nós vamos fazer uma leitura bem compassada, uma leitura saboreando essas palavras que o Senhor nos coloca aqui nesta leitura, nesta carta. E você pode acompanhar comigo. A palavra começa para nós dizendo assim: caríssimos, se suportais com paciência aquilo que hoje sofreis, por terdes feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Vou ler mais uma vez, versículo 20, diz assim: se suportais com paciência aquilo que hoje sofreis, por terdes feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto foste chamado. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada na boca de Jesus. Quando ele foi injuriado, ele não retribuía as injúrias. Quando ele foi atormentado, não ameaçava, mas antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, nós possamos viver para a justiça. E aí vem esta palavra linda que nos diz assim: porque por suas feridas fomos curados. Por suas feridas fomos curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor, e ele é o guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Filhos, essa palavra muito linda escrita na carta de 1 Pedro nos fala a respeito de duas coisas muito importantes para nós hoje. A palavra começa nos falando sobre suportar com paciência aquilo que estamos sofrendo hoje, que estamos passando hoje. E aí nos fala sobre duas coisas que estamos passando hoje. Uma, as provações normais da nossa vida, mas também as provações advindas do nosso testemunho cristão. Sim, existem duas provações que passamos em nossas vidas. Uma são as provações normais. Por exemplo, estamos passando agora por uma situação terrível de provação, que é essa pandemia que o mundo inteiro está passando. Isso é uma provação natural, é uma provação provinda de meios externos, provinda
Não porque eu sou de Deus ou não sou de Deus. Não, todos estão passando por essa provação. Isso é um tipo de provação. Mas também, além dessas provações naturais, existem também as provações advindas do meu testemunho cristão. São aquelas que, por eu ser de Deus, por eu dar testemunho de Cristo, muitas vezes eu sou perseguido por causa do meu testemunho. É um outro tipo de provação. É a provação do testemunho de fé. É a provação dos mártires da igreja, que perderam a vida para poder permanecer firmes em Deus. Como a história do santo de hoje, que a gente leu, né, que era um soldado militar, e que Diocleciano, o imperador, queria que todos eles adorassem a outros deuses. Então, para não adorar a outros deuses, para permanecer firme, eles deram a própria vida. E o santo de hoje foi colocado uma corda em seu pescoço e foi jogado na água para morrer afogado. Então, essa perseguição, essa provação, esse martírio é advindo da onde? Do testemunho cristão. Tá? Então, nós passamos por dois tipos de provação em nossas vidas. A provação natural e a provação do nosso testemunho cristão. Mas, o que o Senhor vem nos falar aqui através dessa passagem é que nós devemos suportar com paciência aquilo que estamos sofrendo. Não importa se por provação natural ou por provação de testemunho de fé. A palavra de Deus vem nos falar que o suporte com paciência nos torna agradáveis diante dos olhos de Deus. Queridos, ninguém que passa por uma situação de provação, de dificuldade, fica escondido aos olhos de Deus. Às vezes a gente passa por uma situação que parece que ela não vai ter mais fim. Vamos voltar de novo. Hoje eu vou falar muito a respeito dessa situação que nós nos encontramos, dessa pandemia, tá? E eu vou falar uma coisa hoje que talvez para alguns até seja um pouco forte. Mas é necessário porque eu sentia no meu coração que Deus colocava isso para a gente meditar hoje. Tudo bem? Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Mas vamos pensar na situação que nós nos encontramos, né? Dessa provação que nós estamos aí, dessa pandemia. Então assim, não existe provação nenhuma que nós passemos, por mais difícil que ela seja ou por mais fácil que ela seja, sem que nós estejamos escondidos aos olhos de Deus. Ao contrário, parece que estamos numa provação que ela não passa mais. Parece que ela demora tanto a passar como essa que a gente se encontra agora dessa pandemia. Todos os dias a gente espera que essa situação passe, que essa provação termine. Eu acredito que assim como eu, você também não vê a hora de tudo voltar à normalidade. De não termos mais o temor, o medo da enfermidade desse vírus batendo aí em nossas portas, mas de voltarmos logo às nossas vidas normais, de podermos nos reencontrar, de nos abraçarmos, de trabalhar, enfim. E a gente fica achando que é amanhã, que é na próxima semana, que é daqui a 15 dias, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Parece que a provação não passa. Parece que Deus fechou os olhos, parece que o Senhor se esqueceu que estamos nessa provação. Mas não, filhos. Provação nenhuma fica escondido aos olhos de Deus. O Senhor sabe que estamos passando por isso. E no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Tudo passa debaixo da terra, nos diz a palavra. Tudo tem seu tempo. Então, quantas vezes nos encontramos assim, em uma situação de vida em que estamos passando por algo que desejamos que aquilo logo passe e parece que não passa, parece que dura. Parece que os segundos se transformam em minutos, os minutos em horas, as horas em dias e os dias em anos e os anos em séculos. Mas Deus está olhando para nós. E a palavra nos diz que se Deus, ao olhar para nós, encontrar em nós
paciência. Está aqui na palavra. Suporte com paciência. Se Deus encontrar em nós, não há agitação, não há loucura. Se Deus, ao olhar para mim, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, olhar para mim e encontrar em mim, apesar de todo o terror que estamos vivendo, se Deus olha para mim e encontra em mim quietude, calma, paciência, suporte, perseverança, coragem, firmeza, isso agrada os olhos do Senhor. E isso abrevia, antecipa o final da provação. Você entendeu? Estar diante de Deus na paciência faz com que o coração de Deus se derrame em misericórdia e compaixão por nós. Por isso, queridos, o primeiro ponto da meditação dessa palavra é de suma importância compreendermos que não importa o tipo de provação que estamos passando, se é uma provação natural ou se é uma provação pelo testemunho de fé, devemos suportar com paciência a situação que nós nos encontramos. Ainda neste ponto, ainda meditando, ainda mergulhando nesse primeiro ponto, falando dessa situação que nós nos encontramos agora, o que mais temos visto nos dias de hoje são pessoas extremamente preocupadas com a situação que nós nos encontramos. E não é de menos. Não é de menos. Pelo menos aqui na cidade que nós nos encontramos agora, em Fortaleza, como assim também em outras cidades do Brasil, chegamos a uma situação onde nós vemos a nossa saúde não mais suportando os atendimentos que são necessários às pessoas que estão precisando de atendimento. Belém do Pará, Manaus, Fortaleza, são cidades que estão passando por situações, por um momento terrível, onde médicos precisam escolher quem vai receber atendimento, quem não vai receber atendimento. Chegou-se ao cúmulo já de pessoas estarem invadindo hospitais para entrar nos hospitais, para conseguir atendimento, só que não adianta invadir porque não tem como atender. Sabíamos que íamos passar por isso. Estamos agora chegando a uma situação que sabíamos que íamos chegar aí. Então chegamos a um momento de grande provação. E paralelo a esta situação, a esta ascendência, a este aumento da provação, paralelo a isso, também está subindo o desespero, o temor, a fraqueza, a falta de fé, a falta de confiança, está subindo também a ansiedade, a depressão, a tristeza, a loucura, o desespero de muitas pessoas. Então nós temos visto tantas pessoas testemunharem que estão desesperadas, que estão com medo, que estão, algumas querendo tirar a própria vida. Gente, pelo amor de Deus. Eu trago essa palavra de Deus hoje para nós, para que nós possamos hoje nos agarrarmos a ela. O Senhor nos diz: suportai com paciência, calma. Suportai com quietude, calma. Suportai em mim, nos diz Jesus agora. Porque assim o Senhor abreviará, antecipará o final da provação. Eu sei que o momento é desesperador para alguns. Eu sei que tem famílias nesse momento que estão passando por situações terríveis. De estar vendo o seu parente, de estar vendo ali o seu ente acolá no hospital e de sequer receber notícias dele ali dentro. Eu sei que é uma cena terrível você estar com alguém da sua família precisando de atendimento e você não conseguir dar atendimento a ele. Mas o teu desespero não vai resolver nada. Absolutamente nada. Calma. 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 Eu quero alertar sobre uma outra coisa. E é isso que eu disse para vocês, que eu queria partilhar com vocês. Muitas pessoas têm se desesperado
por conta de medo dos familiares adquirir a enfermidade ou porque já tem familiares que estão enfermos e estão precisando de atendimento. Tudo bem? Mas existem também muitas pessoas que estão passando por esse momento agora com medo, com um pânico tão grande dentro da alma e do coração, simplesmente porque estão com medo de morrer, de encontrar a morte. E é em cima desse ponto que eu gostaria de partilhar com você. Por que que tantas pessoas têm medo de morrer? Por que que eu tenho medo de morrer? Por que que você tem medo de morrer? O que é que nos causa o medo da morte? Ora, queridos, quando nós olhamos para os santos da igreja, vou pegar uma santa aqui, pegar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu muito nova, muito jovem. Estava doente, estava com tuberculose. Todos os dias piorava. O seu pulmão ia sendo contaminado a cada dia com a tuberculose, ia sendo dominado, a sua respiração ia diminuindo. E Teresinha sentia que a cada dia de vida que ela tinha, mais ela estava se aproximando da morte. Ela sentia que a morte a rondava. Mas uma coisa muito interessante no testemunho de vida de Santa Teresinha é que ela não tinha medo da morte. Ao contrário, ela até desejava a morte. Não um desejo de suicídio. Não é que Teresinha desejava se matar. Não é isso. Mas ela entendia que a morte era a passagem, era o encontro definitivo com aquele que ela ama, com aquele que ela adora. Vamos pegar São Francisco. São Francisco da mesma forma. São Francisco chamava a todos de irmão, irmão sol, irmão lua. Chamava os animais de irmão, chamava as pessoas de irmão. E por fim, São Francisco chamou a morte de irmã morte. E amava a morte. A palavra morte para nós seres humanos parece ser algo terrível. Mas nós sabemos que fomos criados por Deus, fomos criados para Ele e para Ele deveremos voltar após a nossa vida passageira e terrena nesta terra. E o que é que nos causa tanto medo da morte? O que é que nos faz ter medo de morrer? Porque são duas coisas. Uma é o medo de perder alguém da família. Por que eu tenho medo de perder alguém da minha família? Por causa da dor que eu vou passar, né? O que me causa o medo de perder alguém da minha família é a dor que eu vou passar. O medo de perder alguém da minha família. Só um minutinho, deu um probleminha aqui. Ok, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Parece que travou, para mim aqui deu um travamento. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Alguém, por favor, sinaliza para mim, para que eu possa continuar. Ok, obrigado. Amém. Retornou aqui. Amém. Então, o que me faz ter medo de perder uma pessoa da minha casa, uma pessoa da minha família? É simplesmente a dor que eu vou sentir da saudade, de nunca mais ver aquela pessoa, de nunca mais poder estar com ela. Então, esta saudade, esta dor da ausência me faz ter medo de perder as pessoas que são nossas, que nós amamos, tá? Mas, o que me faz eu ter medo de morrer? Queridos, a única coisa que me causa medo de morte, o que às vezes inconscientemente eu tenho medo da morte, é porque eu não sei o que é que me espera depois da morte. O não saber, a incerteza de saber para onde a minha alma vai, me causa medo de morrer. Me causa medo da morte, tá? Então assim, a partir do momento em que eu sou cristão, a partir do momento em que eu vivo a palavra de Deus, a partir do momento em que eu vivo mergulhado no amor de Deus,
A partir do momento, queridos, em que eu procuro viver a minha vida, um testemunho autêntico cristão fiel, que todos os dias eu busco a misericórdia e o perdão de Deus, que todos os dias eu busco estar preparado para o meu encontro com Deus. Esse medo da incerteza do que virá após a minha morte, ele começa a desaparecer. Eu vivo uma vida abraçada, eu vivo uma vida mergulhada nos braços de Deus, diariamente na minha vida. E o que eu espero é que após o meu encontro com o Senhor, eu continue ainda mergulhado na sua graça, na sua misericórdia, eternamente. Então aqueles que vivem em Deus não têm medo da morte. Ao contrário, como os santos da igreja, desejavam logo que este encontro chegasse, para que eternamente pudessem estar nos braços de Deus. Por quê? Porque viveram para Deus. Viveram eternamente para Deus nas suas vidas e desejaram ser mais de Deus. Não conseguiam ser tanto de Deus aqui nessa terra, nesta carne. Mas na outra vida, na vida eterna, poderiam se lançar inteiramente na graça de Deus. Então eles desejam esta passagem o mais rápido possível. O que nos causa medo da morte é o pecado em nós. Resumindo, o pecado em nós. É porque eu sou pecador. É porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu não estou preparado ainda para morrer. Eu ainda não estou preparado para me encontrar com Deus. Eu ainda não estou vivendo conforme a vontade de Deus. E aí, porque eu sei disso, porque eu sei que eu não estou preparado, porque eu sei que não estou levando uma vida santa como eu deveria levar, isso me causa medo. Porque gera uma incerteza sobre a minha salvação. Por isso, queridos, é que o primeiro ponto dessa passagem vem nos fazer meditar sobre passar pela provação, suportando com paciência, e ao mesmo tempo estar preparado para tudo aquilo que vier em minha vida. Estar preparado para todas as dificuldades. Olhar para a morte não com desespero. É inevitável quando se chega a hora. É inevitável. Porém, como é que está o meu coração? Como é que está o seu coração? Como é que nós estamos preparados para esta hora? Tem pessoas que só em falar no nome morte já não fala não, vala-me Deus, eu não sei nem para que você está fazendo essa pregação falando sobre isso. Queridos, se você se sente assim, você precisa, a partir de hoje, fazer um exame, uma reflexão sobre como você está preparado para este momento. A morte precisa ser encarada como algo natural, tranquilo, quieto em Deus. Não como desespero de vida, não como pânico de vida. Então, eu estou trazendo essa palavra para todos aqueles que nesse momento de provação que estamos passando com esse vírus, estão em pânico, desesperados, com medo da morte dos seus ou com medo da sua morte. Por isso eu peço que você coloque agora todos os seus medos agora nas mãos de Deus. Passe por esse momento agora de provação em Deus. Porque o Senhor, Ele vem em nosso auxílio. Essa palavra, ela termina no versículo 24, dizendo assim: por suas feridas fostes curados. Olha que coisa linda, que coisa interessante essa pregação nos diz, essa palavra nos diz. O Senhor nos diz assim: pelas feridas de Jesus, nós somos curados. É incrível. Como é que a minha ferida ou as minhas feridas vão ser curadas a partir de outras feridas? As minhas feridas causam morte. Quais são as feridas que eu estou falando, filhos? Quais são as feridas que eu estou falando? Ora, existem 3 tipos de feridas em nós. Feridas na alma são as feridas espirituais causadas pelo pecado, tá? Feridas de mágoa, de rancor, de ódio, de sentimentos ruins.
As feridas da nossa mente, feridas psíquicas, são traumas, são frustrações, são complexos, são lembranças, são memórias, são medos, são insegurança, tudo aqui. E as feridas físicas do nosso corpo, que são as doenças. Pressão alta, diabetes, dores no corpo, dor de cabeça, câncer, vírus, bactérias, tudo isso são doenças físicas, enfermidades que assolam o nosso corpo. Então, o pecado, ele causa ferida espiritual, ferida psíquica e ferida física no nosso corpo. Ok? Mas a palavra nos diz assim: é nas feridas de Jesus que as nossas feridas são curadas. Ora, eu lhe pergunto, quais são as feridas de Jesus? As feridas de Jesus são as suas santas chagas. Ao olharmos para as chagas de Jesus, nós encontramos o remédio, a vacina para as nossas feridas humanas. Feridas da alma, feridas da mente e feridas do corpo. Então, isso quer nos dizer que neste momento de provação que estamos passando agora, se o teu coração está em pânico, se o teu coração está com medo da morte de outros ou da tua própria morte, o remédio, os homens não têm a vacina para esse vírus, mas você tem diante de você as chagas de Jesus. Se você tem na sua casa um crucifixo, você pode depois pegar, se você não estiver com ele agora, e olhar para as chagas de Jesus. As 5 chagas do Senhor. Porque são nelas que eu encontro a salvação, a cura das minhas feridas. Eis aí a palavra de Deus. Por suas feridas nós somos curados. Então, meus filhos, se você tem alguém na sua família que está infectado por esse vírus, por favor, tome a cruz do Senhor nas suas mãos. Olhe para as chagas do Senhor e diga: Senhor, pelas tuas santas chagas, lava agora a enfermidade que está no corpo desta pessoa. E você apresenta a pessoa. Coloque a pessoa da sua família dentro das chagas de Jesus. Se essa pessoa é você, se coloque dentro das chagas do Senhor também. Se ainda não há enfermidade física, mas se você está em pânico, em depressão, em tristeza, é enfermidade espiritual, por favor, querido, coloque agora todo pânico, todo medo, toda insegurança, todo desespero, tudo que você está sentindo agora, coloque dentro das chagas de Jesus. Porque são feridas que estão na tua alma agora, são feridas que estão no teu coração agora. Se você viu situações que te deixaram atemorizado e estão gravadas na tua mente, coloque agora as tuas feridas psíquicas nas chagas do Senhor. Nós precisamos passar por este momento que estamos passando de provação, agarrados à cruz de Jesus, mergulhados nas suas santas chagas. Nós precisamos colocar agora toda a nossa fraqueza humana, toda a nossa fragilidade humana agora, tudo que estamos passando nas chagas do Senhor. Elas foram feitas na cruz, por mim e por você, para nos salvar. Abracemos esta realidade que é verdade. As chagas do Senhor nos curam, nos libertam e nos salvam de tudo. Eu convido você a tomar posse dessa palavra e a abraçar as chagas do Senhor neste momento que estamos passando. Fechemos nossos olhos, que nós possamos responder essa palavra agora. Que você abra a sua boca agora e diga: Senhor, eu coloco agora toda a insegurança, todo o medo do meu coração, toda a ansiedade. Coloco todo o desespero, Senhor, que quer se levantar dentro de mim agora. Coloco toda a falta de fé. Senhor, eu coloco todo o medo da morte dos meus e da morte também minha, Senhor, agora, mergulhado nas tuas santas chagas nesse momento, Senhor.
Lava-me com teu sangue precioso que cura, que liberta, que transforma, que salva. Lava-me, purifica-me, Senhor. Mergulha-me inteiramente em Ti, totalmente em Ti, Senhor. Totalmente em Ti, completamente em Ti. Liberta-me, Senhor, por inteiro. Assim seja.